Iniciando o segundo painel com o tema Colaboração da Advocacia no Projeto de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, convidamos para compor este painel. A presente desta mesa, Daiane Lupoli, coordenadora do Laboratório de Inovação e Tecnologia da OAB-MS. Como debatedoras, convidamos Juliana Gataz, presidente da Comissão de Estudo e Acompanhamento da Lei Geral de Proteção dos Dados e Segurança na Informação, e Silvia Aparecida Ibanez, presidente da Comissão de Direito Eletrônico. Como palestrante, convidamos a advogada Adriane Lima, diretora do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Neste momento, passo a palavra à presidente desta mesa, advogada Daiane Lupoli. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a Adriane Lima, a doutora Adriane Lima, pela participação, pelo um pouquinho do seu tempo nessa manhã. Dar parabéns à nobre colega pelo nosso dia. Estou muito feliz em recebê-la nesse painel virtual da OAB-MS. Espero que em breve eu tenha a oportunidade, junto com os meus demais colegas, de tê-la presencialmente no estado do Mato Grosso do Sul. Mas, pelo adiantado da hora, eu vou me permitir já ler o seu currículo para a gente iniciar essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para o nosso estado e para a nossa audiência também. Vamos lá, aqui a doutora Adriane Lima é advogada sênior na ACCL, Consultoria Jurídica e Treinamentos, DPO, mestre em Administração e Desenvolvimento de Negócios pela Mackenzie, Lead Implement ISO 27701, professora convidada da Universidade Mackenzie e diretora do Comitê Jurídico da ANPPD. Currículo muito, muito bom, pois então a gente tem certeza que a palestra será inesquecível. Doutora, a palavra é sua e demais, ao finalizar, as debatedoras vão indagá-la para a gente tirar um pouquinho mais do seu conhecimento. Doutora, boa palestra. Olá, bom dia, doutora Daiane, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu até aceitei de pronto o convite feito pela doutora Juliana também, porque é um prazer falar sobre essa temática, ainda mais perante a OAB, né? Recentemente também tive o prazer de apresentar essa temática na OAB do Ipiranga, OAB de São Paulo, então é uma temática que realmente, né, todo mundo quer ouvir a respeito da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e como que os profissionais da advocacia podem colaborar também, né, já que a gente está falando de lei, né, então a gente também quer saber como que os advogados podem colaborar nesse sentido. Agradecer especialmente, claro, a OAB do Mato Grosso do Sul pelo convite, mas também a doutora Silvia Martins, a doutora Juliana Gataz e a doutora Daiane Lupoli pelo convite feito para que eu participasse aqui desse evento super bacana, tá? Vamos lá. Bom, a minha temática realmente é relacionada aí à colaboração da advocacia, né, a respeito dos projetos de adequação à LGPD, tá? E aí, para chegar até no projeto de adequação à LGPD, eu acabo trazendo alguns aspectos ali de introdução da aplicação do próprio direito, né? Eu sei que é de conhecimento de todos, como bons advogados, e aí, relembrando o nosso dia, até obrigada pela introdução, doutora Daiane. Realmente, né, o dia 11 de agosto aí é o nosso segundo dia aí do ano, né, que relembra aí o nosso dia do advogado, da advogada, então parabéns a todos nós, mas só para relembrar um ponto, né, que justamente a questão do aconselhamento jurídico é cabível realmente aos advogados, né, então a gente vai acabar abordando esses aspectos para relembrar aqui, e por que na LGPD tem uma participação obrigatória dos advogados, tá? A colaboração da advocacia, e eu trago alguns exemplos, nos casos aí específicos da abordagem da LGPD, tá? E algumas referências complementares para estudos. A minha apresentação é breve, no máximo 30 minutos, e depois eu fico também disponível para algumas perguntas. Como até o webinar ele está sendo transmitido pelo YouTube, caso alguém também tenha alguma dúvida, quiser encaminhar aí também no chat, daí a gente pode fazer uma triagem, né, e selecionar algumas eventualmente, né, para debater aqui. Bom,
Vale comentar, né, que enquanto advogados, advogadas, o que vale a pena a gente ter como reflexão, né? Quando a gente vai atender um cliente, verificar, será que essa minha cliente, esse cliente, faz alguma atividade com dados pessoais, né? Qual atividade? Ela identifica pessoas para prestar serviços? Ela recepciona informações para atendimento ao público? Ela consolida informações resultantes de manifestações de canais de acesso? Por exemplo, ouvidoria, saque, né? Ela oferece serviços ou produtos a pessoas tanto no Brasil como no exterior de outros países, né? Imagina aí que é uma hospedagem que oferta um serviço aí, né, da própria hospedagem mesmo, né, para pessoas que estão no exterior, né, e aí ela faz o check-in aí dessas pessoas que estão no exterior e depois recebe essas pessoas aqui, né, por exemplo, Mato Grosso do Sul, olha aí, né, bonito, enfim, tem tantos lugares bacanas aí para passear, né, e aí faz tratamento de dados pessoais, né. Se possui programa de fidelização de clientes, né, com descontos ali, olha, cliente, se você continuar comprando comigo, se você continuar me contratando, né, eu te dou um desconto, né, envia mailing para clientes, tá, se há armazenamento de dados pessoais em uma rede local ou data center, seja esse data center no Brasil ou no exterior, tá, se tem compartilhamento de dados com outras pessoas, órgãos públicos, tanto de clientes como usuários, fornecedores, empregados, tá? Mesmo quando eu compartilho por e-mail dados de pessoas físicas, pessoas naturais, são atividades que são abrangidas, que têm impacto pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, a LGPD, tá? A Lei 13.709 de 2018. E aí, eventualmente, se a gente está falando de pessoas que estão no exterior, ainda assim a gente vai ter uma aplicação de outras leis internacionais de proteção de dados. Então, não dá para ficar, às vezes, só na LGPD. Eventualmente, o profissional aí da área jurídica, os advogados, vão ter que entender um pouquinho de legislação internacional também, tá? Muitas vezes a gente está tendo que estudar aí contratos com data center, que a gente está tendo que entender aí direito voltar, né, a se atualizar em questão de direito internacional público, né, a questão de também qual que é a legislação aplicável naquele país, né? Então toda essa questão está sendo levantada agora neste momento, tá? Bom, a doutora Daiane já me apresentou devidamente, mas também fico à disposição, tem até o QR Code aí para quem quiser me adicionar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim, mesmo depois da palestra, também fico à disposição, tá? Para a gente manter contato. Bom, vale a pena a gente destacar, né, como profissionais da área jurídica, né, que nós temos, não é simplesmente aplicar aí a lei, né, ao caso, mas sim, a gente tem aí um papel muito importante de interpretar a norma, né, a situação, porque como professora também, o que é mais comum eu ouvir assim, mas professora, nessa situação não era causa-ganha, né, ou senão os profissionais, principalmente da tecnologia, estão acostumados com 0 ou 1, né, e aí acham que é automático, né, opa, peraí, se aconteceu determinada situação, é aplicável uma sanção, né, e não é bem assim, né, então aqui no contexto jurídico, a gente tem muito aí a contribuição dos profissionais, dos advogados, né, na interpretação da lei, né, trazendo o melhor viés para os seus clientes, e aqui na LGPD é a mesma coisa, né, vale a pena destacar aqui da questão da interpretação até do Código Civil, do artigo 8º, que cabe aí até ao juiz, né, quando for aplicar a decisão, né, avaliar, né, a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. E na questão da LGPD, com as sanções, isso também veio para a esfera administrativa, tá? Então, a lei do processo administrativo também é nesse mesmo sentido, tá? Então, e a LGPD também. Tá? Então, não é automática a sanção. Até a LGPD, ela traz uma responsabilidade que é subjetiva, né? Não é objetiva, a não ser questões de relações de consumo, né? Claro.
mas, em regra, ela traz uma responsabilidade subjetiva. Então, tem aí muita contribuição dos advogados nesse sentido de prevenir os seus clientes, né, de potenciais riscos, seja aí de potenciais riscos em relação à sua imagem, né, de reputação mesmo, né, perante o mercado, ou também prejuízos financeiros, e sejam eles perante o judiciário, ou também de forma administrativa, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né. Bom, vale a pena também esclarecer, na formação do juízo, né, como é de conhecimento de todos, que o juiz não é obrigado a observar a questão da legalidade estrita, e às vezes essas questões, para quem não é da área jurídica, fica muito, né, não consegue entender muito bem essa questão, né, e aí, por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, né, de, eventualmente, a contribuição, né, de sistemas para as próprias atividades dos advogados, né, ainda assim, eu acho muito remota a chance, né, de ter uma substituição da profissão da advocacia, né, porque o quanto mais eu vejo, né, quando a gente terceiriza uma atividade, né, eu tenho para mim, né, que eu gosto muito de fazer um trabalho personalizado, né, customizado a cada cliente, de entender o que o meu cliente faz, né, de pensar na melhor solução para o meu cliente. E quando eu penso que vai ter um robô, né, que eventualmente pode trazer alguma solução para esse cliente, eu falo, não dá para ter não é uma panaceia que pode trazer uma solução para todos, né? Eventualmente aquele wholesale, né, aquele atacado de processos, eventualmente de relação de consumo, talvez até sirva, né, para ajudar nesse sentido. Mas quando eu falo da profissão jurídica, né, eu sou uma apaixonada nesse sentido, e eu vejo que é remota a chance de ter uma substituição nesse sentido, né, porque a gente tem uma contribuição muito relevante nesse sentido, né, de entender o que o nosso cliente faz, né, seja lá uma pessoa física ou jurídica, e trazer a melhor solução possível diante do contexto de cada cliente, né. Bom, nesse sentido, vale a pena destacar o que a Lei 8906 de 94, o próprio Estatuto da Advocacia traz nesse sentido, né, de que o advogado é indispensável à administração da justiça, né. Então, a gente tem essa definição pela própria Lei 8906, né, o Estatuto da OAB, mas também essa questão da atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica é cabível ao advogado, à advogada, né? Então, caso tenha algum profissional que não seja advogado, que esteja dando esse direcionamento sobre riscos e também eventuais mitigadores de riscos, né, jurídicos, sob o contexto também de proteção de dados, essa pessoa às vezes está dando um direcionamento incorreto para uma pessoa, né? Porque às vezes não sabe das consequências jurídicas que isso pode ocasionar, né? Porque quando a gente analisa a LGPD, ela não está sozinha, né? A LGPD, ela se relaciona com regulamentos de setor, com outras leis, né? A LGPD se relaciona com o Marco Civil da Internet, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, com a Constituição Federal, por óbvio, né? E outras leis todas. Então, a gente não pode olhar a LGPD de uma forma isolada, né? Ela não vem a substituir outras leis, mas sim a gente tem que entender de uma forma integrada, né? E quando a gente analisa um cliente sob um contexto, temos que entender esse cliente. Então, por exemplo, o cliente, ele trabalha, atua no setor bancário. Então, eu vou ter que me especializar nesse setor, né? Então, eu vou ter que entender como que a LGPD vai se relacionar com esses regulamentos desse setor, seja a CVM, né, do Banco Central, né, e tudo mais que venha junto aí, né? Bom, especificamente a questão da colaboração da advocacia, né, nos projetos de adequação à LGPD, nós sabemos aí que teve toda uma discussão no Congresso, né, a respeito do início da vigência da LGPD. Teve ali uma tentativa, né, desde 2018 teve uma tentativa de prorrogação da LGPD
até o presidente Michel Temer prorrogou por uma vez, né, era para a lei ter entrado em vigor no início de 2020, só que daí acabou que o presidente Michel Temer, por meio de um ato do Poder Executivo, medida provisória, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também a prorrogou por uma vez, né? Então, prorrogou por 6 meses. E daí, por isso, determinou a vigência para meio do ano, né? Para o segundo semestre de 2020. Quando estava ali no começo do ano passado, né, o presidente Bolsonaro justificou que a lei precisava ser prorrogada novamente. Isso porque, nesse contexto de pandemia, né, muitas organizações ainda estavam com a adequação atrasada, né, porque tiveram que direcionar seus esforços para quê? Para a sobrevivência das organizações. Né? Então, para a questão da transformação digital, muita gente teve que ir para casa, né? Então, todos, né, tiveram que ir para casa, enfim, a não ser os trabalhos essenciais. Então, diante de todo esse cenário, foi feita essa tentativa de prorrogação para maio de 2021. Teve toda uma discussão no Congresso, certo é que, quando chegou ali para a definição na Câmara, a Câmara falou, não, pandemia não é motivo de prorrogação da LGPD, as organizações tiveram 2 anos para fazer isso, então agora é para entrar, sim, a vigência, né? E aí criou todo um contexto de insegurança jurídica, porque eu tinha já alguns clientes que estavam com a adequação em andamento, e aí questionavam, doutora, e aí? Né? E como que fica? A gente continua a adequação? Fica? Como que faz? Né? A gente para, suspende, enfim. E aí, certo é que em setembro depois passou pelo Senado, o Senado também continuou falando que não, vamos continuar com a vigência agora, e em setembro iniciou a vigência da LGPD, né? E aí os impactos são diversos, porque os titulares já podem entrar em contato com as organizações, titulares já podem exigir dos titulares, né, que informações a respeito dos seus dados. Então, organização, eu quero saber o que você tem a meu respeito, né? Eu quero saber até quando você vai manter os meus dados aí, né? Então, os titulares já podem exercitar os seus direitos. Isso perante as organizações, perante órgãos de setor, como o PROCON, a Anatel, também perante o Poder Judiciário, né? Foi feito um levantamento que do início da vigência de setembro até agora, 600 ações judiciais já têm fundamento na LGPD, tá? Então, já tem bastante movimento nesse sentido. E agora, em 1 de agosto de 2021, iniciaram as sanções também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, aqui eu trouxe esse slide mais para resumir os impactos da LGPD para as organizações. Tá? Bom, em decorrência disso, como que nós podemos orientar os nossos clientes? Né? Principalmente, claro, tem que cumprir a lei como um todo? Sim, mas aqui eu trago algumas dicas principais. Tá? Primeiro ponto, nomeação do encarregado, DPO. Tá? E aí eu já vou comentar a respeito desse ponto, que nós mesmos, advogados, podemos ser DPOs também, tá? Também fiz essa defesa na OAB de São Paulo, né? A OAB de São Paulo também fez a manifestação, o Tribunal de Ética também publicou nesse sentido, tá? Que é possível, sim, também advogados serem DPO. Observar se os princípios da lei também são cumpridos, tá? Enquadrar o tratamento, a atividade em uma das bases legais, tá? Então, por exemplo, eu faço coleta de dados em formulários. Eu faço, por exemplo, envio de mailing. Ok, mas e aí, qual que é a base legal que me dá o amparo para essa atividade ser legal, tá? Então, eu preciso justificar todas essas questões, tá? Respeitar os direitos dos titulares dos dados, tá? Então, eu tenho que ter um canal de comunicação com o titular, né? E quando o titular me encaminhar uma solicitação, eu tenho que exercitar esse direito, tá? Realizar a gestão dos riscos aos titulares e adotar as medidas de governança e boas práticas, tá? Eu vou fazer alguns, claro, aqui pelo tempo curto, não dá para eu abordar
especificamente, né, de forma profunda aí cada um, né, mas eu vou trazer alguns pontos principais aí a respeito de cada, tá? Então, aqui eu trouxe até, diante aí de que estamos principalmente, né, num contexto aí entre advogados, né, trouxe até o fundamento legal aí para vocês também terem uma ideia, tá? Bom, o que vale a pena comentar, né? Sendo uma organização que realiza atividade que é considerada de aplicação da LGPD, a organização ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter um programa de governança em privacidade. E aí ela vai ter que demonstrar o comprometimento em adotar processos e políticas internas, né, em relação à proteção de dados. Isso está definido no artigo 50, tá? Só que a lei, ela não entra no mérito, ela não entra no detalhe do que tem que ser feito, tá? Então, o que a gente pode trazer de contribuição? Que podem ser mecanismos para demonstrar esse comprometimento ao programa de governança, ter ações educativas, mecanismos de supervisão e mitigação de riscos, planos de resposta a incidentes e remediação, tá? Para quem já era familiarizado com a Lei 12.846, o programa de integridade, né, eu também sou professora dessa temática, né, e aí, se quem já estava acostumado com essa temática, aqui é só um depara, tá? Então, é bastante parecida a lei de pilares do programa de integridade até com a LGPD, né, teve bastante aí claro, eu sempre falo que a gente teve uma inspiração muito forte do GDPR, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mas quando a gente chega nesse capítulo específico de boas práticas e governança, a gente tem uma grande inspiração também da lei 12.846, tá, da lei da empresa limpa, e também conhecida, tá. Bom, ainda a respeito de pilares de integridade, compliance, né, tem aí o artigo 6º que eu trago, né, o artigo 6º, inciso 10º, ele traz a questão do princípio da responsabilização e prestação de contas. O que quer dizer, em resumo, esse princípio? Não basta fazer, tem que demonstrar que faz. Então, quando a gente prestar, enquanto advogados, enquanto nós estivermos prestando consultoria, assessoria jurídica aos nossos clientes, nós devemos ter a consciência de que o nosso cliente, a qualquer momento, pode ter que demonstrar que cumpre a lei. Então, se ele tiver esse questionamento um dia, como ele vai fazer isso? Né? Então, a gente tem que fazer assessoria pensando já nesse sentido, tá? Bom, um desafio que eu coloco é que o processo de adequação é longo, tá? Por mais que a organização ela seja pequena, às vezes é um pequeno negócio, tá? Só que a governança nas organizações só muda o endereço, tá? Elas não são muito maduras, tá? Então, a gente está tendo que fazer mapeamento dos processos, tá? Se tivesse um mapeamento avançado dos processos, seria só uma organização agora, né, um depara para o contexto de proteção de dados e privacidade, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente está tendo que lidar com o entendimento de processos internos, grande quantidade de dados, às vezes até sensíveis, tem enquadramento de bases legais, princípios também, e também implementação de medidas. Então, tudo isso tem grandes desafios também para nós, profissionais que atuamos na área, tá? Bom, deixa eu só voltar aqui. A respeito dessa função de Data Protection Officer encarregado, uma novidade que até para vocês aqui que estão assistindo aqui o webinar do Ressignificando a Advocacia, também eu vou compartilhar aí, né, como primeira mão, tá? Segunda mão, porque a gente compartilhou lá na NPPD, tá? Que a CBO, né, o Ministério do Trabalho, já designou estabeleceu que encarregado de proteção de dados pelo tratamento de dados pessoais e DPO, Data Protection Officer, são sinônimos. Então, classificou esse cargo já, tá? Então, já recepcionou, tornou oficial esse cargo, tá? Então, bem bacana. Então, a gente vai ter uma publicação também nos próximos dias aí
mais definitiva, tá? Mas para vocês saberem a respeito dessa questão. E essa função que veio da Europa e foi trazida também aqui para a nossa lei, né, a lei brasileira, a lei 13.709, é uma função que tem que ser definida, tá no artigo 41 da LGPD, que toda organização que é controladora, né, que faz atividade com dados pessoais ali, ela tem que designar essa pessoa encarregada. E aí, pensando em todos os desafios que eu comentei agora, né, faz sentido ter ali uma pessoa dedicada para essa questão, para essa temática, tá? Então, eu trouxe aqui até um ponto que eu e o professor Davis, o meu coautor num livro que a gente redigiu, que é Encarregados, Data Protection Officer, a gente justamente abordou essa questão. Na Europa, o que a gente identificou, né? A gente fez um levantamento que mesmo aquelas organizações que não precisavam ter DPO, nomearam DPO. Por quê? Porque era mais fácil você ter uma pessoa dedicada ali para essa temática do que fazer as coisas, né, mais ou menos, tá? Porque senão você fica sujeito à reputação, né, fica sujeito a sanções e também perante o Poder Judiciário a prejuízos aí, a uma indenização, uma reparação aí, tá? Então, como que pode ser estabelecido o DPO? Pode ser uma pessoa que seja interna da organização, tá? Pode ser uma advogada interna, pode ser qualquer profissional, não precisa ser especificamente um advogado, tá? Não precisa ser especificamente uma pessoa de TI. A lei não coloca essa obrigatoriedade, tá? É que eu estou trazendo o exemplo dos advogados por uma questão que a gente está num contexto aqui da nossa palestra, tá? Então, pode ser uma pessoa interna, pode ser terceirizado, tá? Então, poderia ser uma consultoria, por exemplo, um escritório de advocacia, tá? Como a gente tem visto isso acontecer. Então, constar o escritório de advocacia no site da organização, tá? E isso tanto no setor público como privado, tá? E aí, essa prestação de serviço sendo dedicada aí para a consultoria fazer acontecer a implementação da LGPD na organização, tá? E uma terceira abordagem que é possível é ter uma terceirização de parte do trabalho, tá? Então, seria a terceirização, por exemplo, de ter uma pessoa interna, mas a pessoa interna, às vezes, não dá conta de fazer tudo. Ou, senão, ela é recente, por exemplo, nessa temática. Então, você tem uma contribuição de uma consultoria, um escritório de advocacia, por exemplo, ou uma outra consultoria, como um apoio a esse encarregado que está interno. Tá? Então, são 3 abordagens que eu trago aqui como opções para cumprir o artigo 41, que é uma obrigatoriedade de nomear quem que é o DPO. Tá? Por que é essa nomeação? Para ter um canal de comunicação entre os titulares, que são clientes, colaboradores, ex-colaboradores, usuários, né? Qualquer pessoa que se relacione com a organização, né, e a organização. Então, é aquela pessoa que está na linha de frente, tá? E também ela tem outras atribuições internamente, por exemplo, fazer acontecer a governança em privacidade, tá? Bom, quem tiver interesse, também eu coloco como um material para estudo complementar, tá? Um material que eu e a doutora Cíntia Tufaile, a doutora Flávia Alcaça, a doutora Juliana Crisóstomo, a doutora Patrícia Peck e o professor Humberto Correia, a gente fez um estudo de advogados encarregados, tá? E esse estudo, inclusive, baseou alguns argumentos até da OAB de São Paulo, tá? Então, ele consta no site da ICSIM, tá? Que é uma certificadora para DPOs, mas também no Migalhas, e recentemente, ontem, aliás, né, eu tive o prazer de também publicar no meu LinkedIn que esse material também, esse conteúdo foi publicado na revista Síntese, né, de trabalhista e previdenciária que vai para os tribunais, tá? Então, lá a gente traz diversas abordagens de possíveis vantagens e desvantagens em ter escritórios de advocacia como DPOs, como encarregados dessa temática, tá?
Bom, e aí, sobre esse aspecto, o que vale destacar, né? Nesse estudo, a gente fez várias abordagens, mas eu trago um ponto principal, né? Um ponto positivo que pesa aí a favor do DPO interno, né? Do colaborador que é interno, é que a pessoa já conhece a organização, ela já conhece as áreas, já conhece a maioria dos processos, né? Isso facilita ali para acelerar a governança em privacidade, né, a implementação, o projeto da adequação ali e a continuidade, né. Por outro lado, a desvantagem, qual que é? O custo elevado, né, nós sabemos aí os encargos trabalhistas, né, a questão também que eventualmente, por uma questão aí da consultoria, a consultoria está sempre ali, né, já a questão do empregado, né, o empregado tem férias, tem o 13º, tem diversas questões ali que tem que ser avaliadas. Então, a organização ela vai pesar alguns pontos e vai avaliar, né? Então, nesse estudo a gente fez várias ponderações, então, se vocês acharem interessante, tá? Mas sempre vale considerar que tem que ser redigido um contrato específico para esse serviço, tá? Então, mesmo nós, advogados, aí já sabemos que um contrato bem redigido é fundamental, mas também para essa questão do serviço de DPO também, tá certo? Bom, também aqui outro vídeo bacana que eu coloco, é um vídeo que está até no meu YouTube, que está Carreira de DPO trazida pela LGPD, uma apresentação também, o meu canal é Adriane Lima, tá? Se vocês também tiverem interesse. Bom, e aí os serviços, né? Os serviços que eventualmente podem ser realizados pelos advogados, consultoria em contratos, termos e o projeto em si, de adequação como um todo, realizar levantamento dos processos que têm envolvimento de dados pessoais, né? Você mapear os processos, recrutamento e seleção, pagamento de colaboradores, pagamento de tributos e que você tem envolvimento ali de dados pessoais, né? Realizar levantamento de documentos, contratos, normativos, né? Definir um plano de ação, né? Olha, colocar ali a mão na massa, antes de colocar a mão na massa, de sair revisando tudo, né? Fazer um plano de ação com o cliente, porque às vezes nós, advogados, não estamos acostumados com algumas metodologias, né? Mas sempre é bom destacar que nessa abordagem, né, nesse serviço, é sempre bom você colocar no papel qual que é o plano de ação da implementação, né, e colocar para o seu cliente, olha, cliente, concordamos em seguir com essas prioridades, né, e aí, a partir desse momento, você colocar a mão na massa, aí sim, seguir para a implementação, porque senão, às vezes, não é uma prioridade para o cliente começar por uma revisão de um contrato, por exemplo, às vezes o que está pegando mais, né, o que é mais urgente é uma outra coisa para ele. Né? Então, é sempre bom definir expectativas e prioridades, tá? Treinamento em company sobre impactos da LGPD, análise de riscos, elaborar relatórios de impacto, de proteção de dados, né? Os advogados têm muito a contribuir, porque às vezes a gente pode falar sobre eventuais riscos jurídicos e podemos mitigá-los por meio dos contratos. Né? O Código Civil, com a alteração da Lei de Liberdade Econômica, trouxe isso, não é? A gente poder trazer alguns riscos nos contratos e alocar os riscos para as partes, né? Isso é possível. Identificar pontos falhos na proteção de dados, propor ações corretivas, né? Atribuir responsáveis pelas ações, definir plano de respostas para solicitações dos titulares, né, e dentre outras diversas aqui que eu também trago, por exemplo, a auditoria mesmo em documentos, né, monitorar leis setoriais, porque esse contexto de proteção de dados e privacidade tem sido bem dinâmico, tá? Então, para quem vai entrar ou já está nessa área, sabe bem do que eu estou falando, tá? Então, para quem vai entrar, né, sejam bem-vindos, porque não vão parar de estudar, né? Claro, como toda a área do direito, né, a gente não pode parar de estudar, temos que sempre estudar o tempo todo, mas aqui na proteção de dados, diante da Constituição recente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e todo esse contexto internacional e tudo que está acontecendo, a gente
tem que acompanhar a todo momento essa temática e situar os nossos clientes também do que está acontecendo, tá? Bom, essas foram algumas dicas, tá? Também coloco em complemento para vocês escutarem, tá? Tem alguns podcasts meus, tá na nppd.org/podcast, se vocês também tiverem interesse, o que fazer em caso de vazamento de dados, super bacana. O meu livro com o professor Davis, Encarregados Data Protection Officer, e de primeira mão, ontem a gente teve a publicidade do nosso recente livro LGPD para Contratos, tá? Que é um livro que a gente publicou via Saraiva, tá? Então, também coloco algumas referências complementares, caso vocês queiram avançar nos estudos, tá certo? Me coloco à disposição para a gente debater agora, doutoras. Muito obrigada pela palestra, foi ótimo. Agora eu vou passar, doutora, a palavra para a doutora Juliana Gattaz ou a doutora Silvia Martins. Fiquem à vontade, doutoras. Adriane, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por partilhar tamanha quantidade de conhecimento conosco. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho, já fui sua aluna em alguns momentos, então é só mesmo para te agradecer tanto conhecimento, tanta partilha, porque eu sei que você é adepta da teoria, né? Não adianta nada eu ter conhecimento se eu não souber partilhá-lo. E você, com a sua didática brilhante de professora com know-how de sala de aula de tanto tempo, não podia ser uma convidada melhor para estar aqui e falar de um tema tão importante para nós, abrir, né, os horizontes dos advogados para essa nova profissão que nós já agarramos e espero que muitos se juntem a nós. Adriane, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada, Juliana. Eu fico feliz, viu, porque realmente a Juliana também é uma profissional bastante atuante, até no compliance, né, doutora? E eu gosto muito dessa mesmo, né, da gente compartilhar o que a gente sabe, eu acho, porque até algumas pessoas falam, mas Adriane, por que você compartilha tanto, né, essa temática? Porque eu acho que sempre quanto mais advogados contribuírem com essa temática, cada vez mais vai se tornar relevante também. E quando a gente se esforça para tornar a nossa participação como advogados relevante, a gente torna a nossa classe mais forte também, né? Então, obrigada. Bom, primeiro, parabéns, doutora Adriane, eu te sigo no YouTube, acho fantásticas as suas dicas, as suas aulas, e nós estamos numa época, né, de muita rapidez, então eu acho, parabéns pela sua maneira de transmitir esse conhecimento para a gente, isso é muito importante nesses dias atuais. Eu gostaria, sim, que você fizesse uma explanação. Eu vi você comentando sobre, por exemplo, alguns tratamentos especiais em relação aos dados pessoais dos idosos e dos adolescentes. Achei muito legal. Você poderia, assim, eu queria a sua visão nesse tratamento de dados. Eu segui lá a sua aula, mas eu gostaria que você falasse aqui para nós. Sim, sim. Doutora, é bastante importante porque quando a gente fala de dados de idosos e crianças, adolescentes, tem toda uma abordagem, porque vamos pensar assim, quando a gente faz até o relatório de impacto, eu falei da análise de risco, né? A gente tem que pensar, peraí, quais dados são utilizados nesse processo? São dados de idosos? Então, peraí, eu tenho que analisá-los sob o contexto também do Estatuto do Idoso, né? Tem que pensar, por exemplo, tem instituições organizações aí que foram penalizadas por abordarem idosos, né, para trazer ali o crédito consignado, por exemplo, porque podem levar ao erro ali idosos, né? Então, tem toda uma abordagem que tem que ser analisada sob o viés do idoso, né? O idoso, às vezes, né, não é porque é idoso que não tem capacidade, não é essa a questão, mas
Sim, porque às vezes a pessoa não está escutando direito, né, ou porque ela está, né, a gente sabe né, dos idosos aí, a minha avó mesmo, né, ela fica, mal escuta, né, mesmo com aparelho, então tem um tratamento um pouco diferente, né. Então, eu sempre classifico, né, acho que eu até sei qual que é o vídeo que você até fala, doutora, mas eu coloco aí que quando a gente lida com dados de idosos e menores, que tem sim que fazer o relatório de impacto para a gente analisar eventuais riscos dessa atividade com esses titulares, tá? E quando a gente fala de menores, o que vale a pena trazer a pauta, né? Menores, eu tenho que considerar Estatuto da Criança e do Adolescente, né, na abordagem, tem que considerar também na formalização do documento e dos contratos, o Código Civil também, né, para trazer a abordagem da formalização, porque às vezes você tem ali um consentimento de uma criança, só que não vale nada, né, então é como se você nem tivesse uma base legal. Então, além de ter uma abordagem ruim, né, porque diante do artigo 14 da LGPD, você ainda está você formalizou um consentimento que é inválido, que é nulo, né? Como se nunca tivesse existido. Então, eu pondero esses 2 pontos. Perfeito, doutora. Obrigada. Nada. Doutora Daiane? Bom, eu agradeço a todos os participantes dessa mesa virtual, conto mais com a presença da Adriane Lima aqui, porque pelo jeito aqui a gente já somos todos alunos da Adriane aqui, então a gente provavelmente vai requisitá-la novamente. Eu agradeço e entrego a palavra cerimonial para fazer o encerramento. Agradecemos a participação de todos e todas neste painel e dentro de instantes retornaremos com o terceiro painel, que terá como tema Introduzindo a Mentalidade Startup